Muito obrigado, muito boa noite a todos. Apetece-me dizer que, sem desrespeito pelos ditos, é um bocadinho mais difícil falar a seguir ao Pinto Moreira e ao Amadeu do que falar a seguir ao Ferro Rodrigues e ao Jerónimo de Sousa. Mas, enfim, eu vou tentar, apesar de tudo, não defraudar todos os presentes, dar-vos um abraço especial num dia que também é especial para mim por estar na minha terra, agradecer profundamente as deferências que me foram dirigidas quer pelo Pinto Moreira, quer pelo Amadeu Albergaria, cumprimentar todos os que aqui estão, os senhores vereadores da Câmara Municipal, o senhor Presidente da Assembleia Municipal de Espinho, que falo muito em ver nesta sessão, os senhores Presidentes de Junta de Freguesia, revejam-se todos no Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Rui Torres, e no Presidente da Junta de Freguesia de Silval de Marco Castão, que são os da terra, os senhores Presidentes de Câmara Municipal, Hermínio Loureiro e Salvador Malheiro, o meu caro amigo, o engenheiro António Topa, membro da Comissão Política Nacional do PSD, os meus colegas deputados, Carla Rodrigues, Bruno Coimbra, Paulo Cavaleiro, Luís Pedro Pimentel, Amadeu Albergaria, também na qualidade de vice-presidente da Comissão Política Distrital, enfim, todos aqueles que aqui estão, dirigentes do PSD do Distrito de Aveiro, autarcas, militantes, simpatizantes, amigos da JST, dos TSD, e também um cumprimento muito amigo e particular ao Luís Marques Guedes, Ministro da Presidência dos Assuntos Parlamentares e um velho companheiro de lutas políticas e, sobretudo, de lutas parlamentares, porque é daqueles que me acompanha desde o meu primeiro dia no Parlamento, quando ele era vice-presidente do grupo parlamentar, com a incumbência de acompanhar não só a organização dos debates, mas também os trabalhos da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que foi a minha primeira comissão. Portanto, ele foi o meu primeiro chefe no Parlamento e, como aqui dizia o Amadeu há pouco, um exemplo, um professor no que concerne ao exercício da função parlamentar, à forma como, enfim, toda a dinâmica dos trabalhos na Assembleia da República se vai desenrolando no contacto com as pessoas, com os outros grupos parlamentares, com os membros do Governo, e ele, de facto, tem essa característica de juntar muitos atributos, a competência, o conhecimento, a experiência, o respeito pelo adversário, que é muitas vezes o essencial no debate político e democrático, e em muitas ocasiões nós vemos aqueles nossos colegas da esquerda encher a boca com a democraticidade, com o apelo aos valores republicanos, dos fundamentos da democracia, e porventura eu nunca vi um deputado que pudesse corporizar e personificar todos esses atributos como o Luís Marques Guedes, e hoje aqui tenho a possibilidade em casa de prestar essa homenagem. Depois, como eu dizia há pouco, está muito dito e creio que não é propriamente aconselhável estar a repetir muita informação a todos quantos estão aqui à frente, e creio que ainda teremos interesse em poder ter aqui um diálogo mais aberto na parte de debate. E por isso eu vou tentar ser o mais breve que conseguir. Eu sei que às vezes não consigo, mas eu hoje acho que vou bater quer o Amadeu, quer o Pinto Moreira. Portanto, se conseguir já é uma façanha digna de registro. Eles já aqui descreveram aquilo que foram os últimos anos da atividade governativa, da atividade política, do percurso de um Estado, de uma nação, de uma comunidade que é a nossa. Já aqui falaram das agruras por que tivemos de passar, das adversidades que tivemos de enfrentar, que tivemos de vencer, da persistência, da tenacidade, do espírito de sacrifício que o povo português
assumiu, concretizou nos últimos anos, e também da capacidade e do espírito de sacrifício do Governo de Portugal e da maioria parlamentar que o apoia. Nós muitas vezes temos feito questão, e fazemo-lo porque o sentimos verdadeiramente, de dizer que os principais artífices do esforço e dos resultados que alcançámos em face desse esforço em Portugal foram os portugueses, foram as famílias portuguesas, foram as pessoas concretas, as que trabalham e as que não conseguem, infelizmente, ter uma oportunidade de emprego, as que estão a construir a sua oportunidade e aquelas que estão já a ter o privilégio de concretizar a sua oportunidade. Foram elas, as pessoas, as famílias, as empresas, que foram os principais artífices da recuperação que nós empreendemos em Portugal. Mas o facto de nós dizermos que eles e elas são os principais não significa que nós menosprezemos a orientação, a liderança do Governo, do Primeiro-Ministro e também dos partidos políticos que apoiam o Governo. Porque se não tivesse havido essa liderança, essa orientação, essa capacidade de resistir muitas vezes àquilo que era mais fácil, que era desistir, que era não fazer, que era deixar tudo na mesma. Foi aquilo que fizeram aqueles que estiveram cá antes de nós. Se não tivesse sido essa capacidade, nós não tínhamos hoje o país que aqui foi descrito, que tem crescimento económico, ao contrário do que nos disseram, não entramos na tal espiral recessiva, não tivemos recessão em cima de recessão, tivemos anos dificílimos. O ano de 2012, então, foi o limiar do esforço que se pode pedir a um povo e a uma comunidade. Mas não tivemos essa espiral, estamos a crescer. E estamos a crescer mais que os nossos parceiros da zona euro, como aqui foi referido. Temos o desemprego a descer, é verdade, mas tivemos o desemprego a subir mesmo no nosso governo. Não por ação do governo. Era uma tendência que tinha mais de 10 anos. O Partido Socialista esteve no governo em anos de crescimento económico, em anos de dinheiro para injetar na economia, sem crise financeira, sem crise das dívidas soberanas. E o desemprego subia em Portugal. E também subiu connosco. Porque quando nós iniciámos esta tarefa, a travagem que tivemos de empreender teve consequências. Nós sabíamos que tinha consequências. Mas eram consequências dos erros que tinham sido acumulados. E o desemprego subiu. E chegámos aos 17 e muitos por cento. Muitos anteciparam que chegaríamos aos 20%. Nunca chegámos. E a verdade é que depois de termos atingido esse pico, estivemos 20 meses consecutivos sempre a descer o desemprego. E ainda estamos hoje a descer o desemprego face aos mesmos períodos do ano anterior. Apesar de termos tido 2 meses em que crescemos ligeiramente a taxa de desemprego, mesmo assim temos menos do que tínhamos em dezembro de 2013 face a 2014 e em novembro de 2013 face a 2014. E isso foi obra dos portugueses, foi obra da sua capacidade de resistência, mas foi porque houve um governo que apontou um caminho e uma maioria que apontou um caminho. E o mesmo se diga na recuperação dos rendimentos. Tivemos de cortar salários e pensões? Tivemos, sim senhora. Não fomos os únicos, e muito menos os pioneiros. Quem cortou primeiro os salários em Portugal e as pensões foi o Partido Socialista, ainda antes de pedir ajuda externa e ainda antes de haver eleições legislativas antecipadas em 2011. Mas cortámos. Por prazer? Porque era o mais fácil? Não, porque era necessário. Porque foi necessário. Porque para hoje estarmos a repor 20% em cada ano, foi preciso cortar antes. É verdade. Os funcionários públicos resistiram, sim senhor. Os pensionistas resistiram, sim senhor. São dignos
da nossa gratidão, do nosso reconhecimento, são sim senhor. Mas hoje estão a ser compensados porque tiveram um governo que não fez isso com nenhum prazer especial, fez isso porque tinha de ser feito para criar condições para a seguir recuperarmos e para a seguir termos capacidade de dar oportunidades àqueles que as não tinham no passado recente. E por isso eu quero aqui dizer-vos, numa reunião do PSD, num ano que é um ano eleitoral, onde os portugueses terão de optar o que é que querem para o futuro, têm de optar, a opção é deles. Eu tenho de vos dizer que nós temos de explicar isto às pessoas. Nós temos de... Não é de termos razão, porque isso nós temos seguramente. Nós temos é de ter a capacidade de fazer as pessoas compreender, apreender que nós temos razão, que nós fizemos o que tinha de ser feito e que nós temos de continuar a fazer aquilo que tem de ser feito para continuarmos a ter mais crescimento e mais baixa da taxa de desemprego. Que são as condições essenciais para que o país tenha bem-estar, para que as pessoas tenham bem-estar, para que o Estado Social possa ser financiado, para que nós tenhamos a folga suficiente para cobrar menos impostos às pessoas e às empresas, para que elas possam ter mais desafogo, para que possam gastar e consumir mais de forma sustentada, para que o Estado se possa financiar e para que a economia possa ter viabilidade. É este o nosso projeto. E é isto que nós temos de dizer às pessoas e que as pessoas têm de apreender. E se há altura histórica onde isto tem de ser feito e onde isto tem a possibilidade de ser mais bem explicado, é agora. É agora, nesta altura, neste mês, nesta semana, por estes dias. É agora. Agora que um Estado da União Europeia legitimamente decidiu o seu futuro, elegeu um novo governo, um novo parlamento, tem uma opção diferente da nossa, teve uma opção diferente da nossa nos últimos anos, teve as mesmas circunstâncias, mais coisa, menos coisa, partiram do mesmo patamar, contas, desculpem-me a expressão, é só mesmo por facilidade. Contas aldrabadas. É assim mesmo. Foi assim na Grécia e foi assim em Portugal. O país não sabia as contas que tinha. Nós aqui também não sabíamos. Nós tínhamos uma dívida pública que era 96% do produto interno bruto declarado, quando na prática eram 125% do produto interno bruto, porque havia uma série de dívidas que não estavam contabilizadas. Chamem-lhe o que quiserem. Chamem-lhe o que quiserem. A verdade é que as contas não estavam certas. Era exatamente o que tínhamos na Grécia, se calhar um bocadinho pior lá. Se calhar, eu admito, um bocadinho pior lá. Tínhamos as estruturas da economia que não estavam adaptadas a poder gerar crescimento. Tínhamos um Estado Social que não era sustentado e sustentável. Tínhamos uma despesa social que não era comportável com a riqueza que a economia gerava. Tínhamos desequilíbrio orçamental. Tínhamos mais desemprego que nos outros países da União Europeia. Tínhamos menos crescimento do que tínhamos nos outros países da União Europeia. Tínhamos mais déficits do que os outros países da União Europeia. Era assim que estava a Grécia e era assim que estava Portugal. Ponto. Agora, discutam se quiserem com os especialistas se é mais décima aqui, mais décima acolá, se a razão é mais esta ou mais aquela. Tudo junto, juntem, e a conclusão é simples. É assim, era o nosso ponto de partida. E agora vamos ver qual foi o ponto de chegada. É isso que se discute por estes dias. Pois com certeza que a Grécia vai tentar negociar com a União Europeia, pois com certeza que a União Europeia vai tentar, oxalá tente e consiga salvar a Grécia, ajudar os gregos. Os gregos são tão dignos como são os portugueses, são tão merecedores do apoio da União Europeia como são os portugueses.
Estão tão obrigados a cumprir os compromissos como estão os portugueses? Façam a negociação, nós estamos tranquilos com isso. Façam a negociação, discutam as medidas em cada país. A verdade é que Portugal cumpriu. Cumpriu com este governo e cumpriu com este primeiro-ministro. Disseram esses grandes defensores do oposto àquilo que foi feito. E os grandes defensores é o Partido Socialista, é o Bloco de Esquerda, é o PCP. Todos o mesmo. O último domingo foi uma coisa fantástica. O último domingo à noite foi, de facto, é um dia para nós guardarmos na nossa memória política. Para guardarmos este ano, para recordarmos e nos anos vindouros. Não foi só aquela coisa engraçada de ver quem era o mais sirizista dos partidos portugueses. Agora são todos sirizistas e, portanto, já só se decide quem é que é mais e quem é que é menos. Quem é que se identifica mais ou menos, quem é que tem mais a ver com aquilo que vai agora acontecer na Europa ou menos. Não foi só isso. Foi que a nossa tarefa foi muito facilitada. Desculpem lá dizer-vos isto. Se já tínhamos estes argumentos todos, que o Amadeu aqui explanou, que o Pinto Moreira aqui explanou, ainda temos mais um. Eles declararam-se. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PC pensam mais coisa, menos coisa, o mesmo, e defendem o modelo preconizado pelo novo governo da Grécia, que é não cumprir os compromissos. Enfim, por mais negociação que haja, isso em termos programáticos está lá. Não ter a condicionante de ter finanças públicas equilibradas para poder, a partir desse pressuposto, não é desse fim, desse pressuposto, fazer a economia crescer e fazer a sustentabilidade económica e financeira e social dos serviços públicos. Portanto, o projeto é muito simples. Austeridade? Não. Não é preciso. Nem boa nem má, não há austeridade. Portanto, vamos gastar, vamos aumentar salários, vamos aumentar pensões, vamos distribuir os bens essenciais. É este o projeto. Eu devo dizer-vos quase que, se isso for possível, aí vamos todos, aí sim, mas não é a Europa. Aí vão ser os países todos, vão ser sirizistas. Isto vai ser a maior globalização política da história, porque se isso for mesmo possível, de facto, descobriu-se aqui a pólvora, nós não sabíamos. Pronto, nem nós nem ninguém. Mas, enfim, foi importante porque os partidos da oposição portuguesa, ditos mais à esquerda do PSD, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, estão de acordo. Ponto. Estão de acordo. A alternativa está declarada. Não há cá sequer meio termo. São eles e somos nós. É o PSD e o CDS, é o PS, o Bloco de Esquerda e o PC. É isto que está em cima da mesa. E são dois projetos. E agora vamos ver quem é que tem mais argumentos para convencer o povo. Não é fácil. Não é fácil. Porque, embora os portugueses já tenham dado mostras de grande inteligência política, quase sempre decidiram bem. Nós até temos que ser aqui, enfim, suficientemente humildes para perceber que às vezes quando perdemos, perdemos bem. Não merecemos ganhar. É a vida. Nós queremos sempre governar, mas sabemos que o poder não é eterno e, portanto, ainda bem que de vez em quando vêm os socialistas. Quer dizer, ainda bem em termos de alternância, em termos de resultados é uma catástrofe, mas isso, enfim, é a vida. Mas ainda bem, porque senão então pensávamos todos da mesma maneira. Ainda bem que a democracia é assim. Mas a verdade é que hoje, mais do que nunca, as coisas percebem-se. Eles dizem que não é possível, não é preciso haver austeridade, não é preciso haver contenção financeira. Pode-se distribuir. Alguém vai ter de pagar. No caso da Grécia, das duas, uma paga é a Europa, e a Europa, já agora, a talho de foice, convém dizer que nós também somos Europa. Também lá temos mais de 1.000 milhões de euros que lá pusemos a investir no país para que ele recuperasse e para que pusesse as suas finanças públicas em dia. Não é nada, não é nada.
mas já dava para abdicar da sobretaxa. A dita sobretaxa, que nós, enfim, estimamos em cerca de 800 milhões de euros de receita fiscal, enfim, se tivéssemos aquela verba já não seria necessária, não é? Não é nada, mas é isso. Mas não é só isso. Ou a Europa financia, ou a economia grega vai ter que fazer o milagre das rosas. Portanto, saem da Europa, têm a moeda deles, desvalorizam a moeda, a economia vai-se financiando pela desvalorização até que arrebenta, não é? Não há volta a dar, está mais que provado. Mas, enfim, vamos aguardar. Mas é isso que defende o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PC. E mais, é que, com as mesmas condições, o desemprego na Grécia hoje são qualquer coisa como 25,8%, acho que são os dados de outubro de 2014. Em 2011 eram 12,1% a taxa de desemprego. Em Portugal era 12,9% e agora é 13,3%. Vejam a diferença. Com o mesmo desenho, com o mesmo projeto que os nossos adversários dizem que vai acabar com a Europa, que vai acabar com os países, que ninguém aguenta. Portugal, cumprindo o seu memorando de entendimento, teve um programa. Não precisou de segundo resgate, nem precisou sequer de programa cautelar. Regressou aos mercados e hoje financia-se no mercado a um preço inferior àquele que se financiava em 2006, antes da crise financeira de 2008-2009. A Grécia paga mais de 10% de juros. Nós pagamos 2,6%, 2,7%, hoje subiu um bocadinho, parece que está ali nos 2,8%. Eles já passaram os 10%. Tínhamos a mesma taxa de desemprego, a nossa subiu para 17 qualquer coisa e agora está nos 13%. A deles foi sempre a subir, está nos 25%. O déficit da Grécia era 11,1% em 2010. Agora é 12,2%. O déficit de Portugal era um 11,2%. O ano passado estivemos abaixo dos 4% e este ano vamos acabar abaixo dos 3%. A receita, cada um seguiu a que quis. Com todo o respeito pela Grécia. A receita da Grécia foi a receita do PS, do Bloco de Esquerda e do PC. Não cumprimos, assumimos o compromisso, mas depois dizemos que tem que ser mais assim e mais assado. O povo grego sofreu muito, mas de facto não se cumpriram os compromissos que foram estabelecidos. Que é basicamente aquilo que hoje o novo governo do Syriza, partido irmão do Bloco de Esquerda, do PC e do PS, aprendemos isso agora por estes dias, o que defende é isso. Esta é a receita deles. E do outro lado está a nossa receita que nós partilhamos com a Irlanda. Os resultados são estes. Nós temos menos desemprego, eles têm mais. Nós temos menos déficit, eles têm mais. Nós temos um crescimento económico em 2014 que é mais ou menos a mesma coisa, mas que em 2015 já vai fazer diferença. Nós temos a nossa despesa social garantida. Nós salvaguardamos o Estado Social, nós não corremos o risco que os gregos, infelizmente, vão correr. Eu quase que diria qualquer que seja o resultado da negociação, qualquer que seja, nos próximos anos. Por isso, eu termino dizendo-vos o seguinte. Um governo e uma maioria que muitas vezes esteve sozinha, ainda outro dia nos acusaram no Parlamento de termos estado sozinhos. Se, como eu penso, nós tivemos razão, até deu um certo jeito de estarmos sozinhos, porque assim os eleitores podem identificar melhor. Se estivéssemos com eles, as pessoas não se podiam confundir. Podemos ter aqui duas opções. Ainda bem que nós estivemos sozinhos, do ponto de vista partidário, porque assim as pessoas sabem que nós não nos afastamos. É este o caminho. É esta a estratégia que nós queremos seguir e prosseguir. Não é por teimosia, é mesmo por convicção, porque é aquilo que nós acreditamos produz resultados. Nós fizemos reformas estruturais que mais ninguém quis fazer, mesmo aquelas que estavam no memorando de entendimento,
que em primeira linha devia obrigar o Partido Socialista, nós fizemos-lo sozinhos. Reforma administrativa, reforma judicial, reforma dos licenciamentos, reformas na educação e na saúde. E eu falo na saúde sem problema nenhum, independentemente do problema que temos agora. Mas na saúde nós pagámos mais de 2 mil milhões de euros de dívidas que herdámos do Partido Socialista e que nós não acrescentámos dívida à dívida que já tínhamos herdado. Nós estancámos a dívida, não fizemos mais dívida e pagámos aquela que nos deixaram. Não me venham cá dizer que o Serviço Nacional de Saúde está pior do que estava há 3 anos atrás. É mentira! Nem os problemas que tivemos nas últimas semanas, que muito respeitamos os nossos concidadãos que tiveram de os enfrentar, não só os que morreram. Esses, por natureza das coisas, mas muitos que tiveram de estar 5, 10, 15, 20 horas, esses também são dignos da nossa palavra de compreensão. Tomáramos nós que não fosse preciso alguém ter de estar 20 horas para ser atendido no Serviço Nacional de Saúde. Mas não foi por causa de nenhuma medida restritiva financeira. Não foi por causa disso. Foi porque o sistema tem, de facto, outros bloqueios que, em determinadas alturas, em determinados picos, não teve capacidade de resposta àquela que nós desejamos. E, portanto, também há muito caminho a fazer. Mas não foi por ter menos médicos, porque não tem mais. Não foi por ter menos meios, porque não tem mais. Não foi por ter menos enfermeiros, porque não tem mais do que aquilo que tinha em 2011. Não foi por causa disso. E, portanto, medidas, reformas, cumprimento dos compromissos foi aquilo que nós fizemos e foi o que fizemos bem. Porque a pergunta que, por estes dias, creio que nós devemos fazer é se os senhores e as senhoras, se os portugueses queriam estar como os gregos. Se queriam estar como os gregos. Porque se nós tivéssemos feito o que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, os sirizistas portugueses queriam, nós estávamos como os gregos. Não há dúvida nenhuma. Estávamos como os gregos. E não estamos. E, portanto, pensem, independentemente da responsabilidade que temos na Europa, que é muita, pensem como portugueses, se era isso que queriam. Se era ter o dilema que os gregos têm hoje. Independentemente da opção que tomaram, do respeito e até de compreendermos porque é que a tomaram no último domingo. Mas isto é aquilo que diz respeito à vida das pessoas. A Grécia tem possibilidades reais de devolver salários como nós estamos a devolver, de baixar impostos como nós estamos a baixar para as famílias, para o IRC, para gerarmos investimento, de pouparmos as pensões. Nenhuma pensão abaixo de 4.611 euros está onerada este ano em 2015. A Grécia tem hipótese de fazer isto? Oxalá tivesse. Oxalá para os gregos e oxalá para a Europa que eles tivessem essa possibilidade. Não têm essa possibilidade. Por isso, minhas amigas e meus amigos, calmo mesmo, já vi que não cumpri, mais ou menos, aquilo que me tinha proposto. Eu acho que estas são diferenças que é preciso assinalar. Não vale a pena estarmos a antecipar muito o que vão ser as próximas semanas. Há uma coisa que nós já sabíamos. Já sabíamos por resultados que tínhamos obtido, já sabíamos por aquilo que se sente no dia a dia. E agora também sabemos por aquilo que estamos a ver num país que integra o mesmo espaço geográfico, territorial e económico e financeiro que é a Grécia. É que, de facto, o nosso caminho foi e é duro, foi e é penoso, mas vale a pena. Quem acreditar nisto, acho que deve ir para a rua e lutar por cada um e cada uma das opiniões dos nossos concidadãos. Quem não acreditar nisto, provavelmente está no sítio errado. Pelo menos nesta fase. Não creio
que possamos ter dúvidas. E com isto termino mesmo. O PSD, este partido, este conjunto de pessoas, estes órgãos que de alguma maneira aqui estão representados, nas câmaras, nas concelhias, nas freguesias, nas instituições onde estamos, não podemos ter dúvidas. Não podemos ter dúvidas. Se nós tivermos dúvidas, nós não vamos conseguir ter a confiança das pessoas, e se não tivermos a confiança das pessoas, vamos deixar que Portugal esteja mais próximo da Grécia. E se há coisa que nos tem diferenciado na Europa, foi que, infelizmente, para os gregos, nós estamos muito, mas muito mais longe do que estávamos da Grécia em 2011.